foi, de facto, grande referência a nível mundial, na época do Getúlio, que reagiu contra essa verdadeira escravatura que existia no período anterior, no período contábil, e o Getúlio, junto com o Lindolfo Crespo, que era o seu ministro do Trabalho, criou uma legislação trabalhista muito robusta, muito forte. E vocês sabem qual é que é a diferença entre o medicamento e o veneno. Muitas vezes é a quantidade. Então, essa legislação foi tão robusta, tão expressiva, que chegou até aos dias de hoje, engessando muito do que são as relações trabalhistas nas organizações. O que é que estava pressuposto nessa época? Que havia uma luta de classes entre o patronato e os trabalhadores que eram escravizados por esse patronato precisavam de ser defendidos. Nesse sentido, o Estado defendia-os com uma legislação muito robusta, mas também o Estado criava sindicatos para que esses trabalhadores tivessem uma defesa dos seus interesses de uma forma mais interessante, mais robusta. Essa criação de sindicatos pelo próprio Estado foi uma aberração a nível internacional. Para vocês terem uma ideia, hoje nós temos no Brasil mais de 15 mil sindicatos e nos Estados Unidos, com o dobro de pessoas sindicalizadas, têm menos de 400, 380 e qualquer coisa. Então, isso ainda é uma herança desta ideia criada pelo Getúlio, de que os sindicatos deviam ser fomentados pelo próprio Estado e não por iniciativa espontânea dos trabalhadores, e que havia inclusive uma obrigatoriedade dos trabalhadores contribuírem para os sindicatos. Nós sabemos que a cotização obrigatória terminou não há muito tempo. Naturalmente que quem geria a gestão de pessoas dentro das empresas era o Estado através da sua legislação e dos órgãos de pressão, que eram os sindicatos, que o próprio Estado criava. Então, isso fez com que os profissionais de gestão de pessoas dentro das empresas passassem de contadores a juristas. Estávamos no fim da velha República no Brasil e, como eu disse, este período legalista foi referência a nível mundial. Nenhum Estado tomou uma atitude tão protetiva dos trabalhadores, que na época era absolutamente razoável, porque os trabalhadores eram de facto escravizados no período anterior, mas, como eu disse, pecou por excesso. Vem o período da Segunda Guerra Mundial e aquela origem da economia de escala da gestão de pessoas, das grandes organizações. As organizações, durante este período, para servir a guerra, tornaram-se ainda maiores. Portanto, a economia de escala aqui foi ainda mais pesada. As fábricas para a produção de aviões, para a produção de transportes de guerra, de fardamentos, etc., eram mega organizações. Então, pela primeira vez, nós começamos a falar de gestão de pessoas como um recurso, a par dos recursos financeiros, a par dos processos, a par dos equipamentos. É aqui que surgem os departamentos de gestão de pessoas. Mas ainda estamos a falar de uma gestão de pessoas de natureza operacional, não é? Estamos a falar basicamente de técnicas de remuneração, de técnicas de recrutamento e seleção, de treinamento, como se isso fosse uma atividade desligada da gestão do negócio propriamente dito. Não é por acaso que as grandes consultorias de RH nascem exatamente neste período, ou seja, nascem com a origem das técnicas de gestão de pessoas. Então, descrição de cargos, por exemplo, o conceito de grade salarial,
tudo isso nasceu durante este período. Empresas como a Mercer, o A Group, que hoje é a Korn Ferry, a Wyatt, a Hewitt, enfim, as grandes empresas de consultoria de gestão de pessoas, nasce neste período ali dos anos 40 aos anos 60, a maioria até entre os anos 40 e os anos 50. Então, pela primeira vez, o RH passa a ser desenvolvido por técnicos funcionais das diversas vertentes da gestão de pessoas. Mas depois vem o final da guerra. O final da guerra, naturalmente, é um período de abundância, um período de paz, em que aquele esforço de guerra que consumia a economia dos países e das empresas deu origem a um bem-estar social muito maior, e esse bem-estar social leva a um mundo, eu diria até idealizado, o mundo dos hippies, não é? De make love, not war. E do ponto de vista da gestão de pessoas, não é? A gestão de pessoas também passou a privilegiar aspectos relacionados com o bem-estar das pessoas, baseados também no contributo da iniciativa das pessoas, que são as escolas sociotécnicas, relacionadas, por exemplo, com temas como trabalho em equipe, que até então não eram valorizados, liderança, delegação, gestão de competências. Tudo isso nasce neste período que vai dos anos 60 aos anos 90. Nós estamos numa etapa em que privilegiamos o desenvolvimento das pessoas de forma humanista, mas intangível. Ou seja, as pessoas tinham uma ideia do que era necessário, mas não como medir. E, obviamente, nada relacionado com o impacto económico dessas medidas de gestão de pessoas, porque simplesmente havia excesso, vamos chamar assim, de profit das organizações. Então, isso não era cobrado à gestão de pessoas. E é aqui que surgem no RH os psicólogos organizacionais e os sociólogos, não é? Na sequência, nós temos o período, que foi um período disruptivo, eu diria que ainda não terminou, dos anos 90 até recentemente, que está associada à globalização, onde com a globalização nós passamos a ter uma competitividade nunca antes vista. Essa competitividade hoje leva que as margens de lucro das organizações sejam muito reduzidas, então a diferença entre uma organização dar lucro ou dar prejuízo é muito pequena. E é aqui que os gestores vão à procura de todas as possibilidades de gerar margem para os seus negócios, começam a valorizar questões como tecnologia, como design, etc. E começam a enxergar a gestão de pessoas também com o seu contributo para os resultados económicos das organizações. Isso coincide com esta era do conhecimento em que o principal capital das organizações deixou de ser o capital financeiro, ou a rede comercial, ou as patentes industriais, mas para passar a ser o conhecimento, não é? E quem tem o conhecimento nas organizações são os empregados, não é? Então, os empregados passaram a ser o principal stakeholder da organização. E é por isso que nós falamos em gestão estratégica de pessoas. Não é que, de repente, os acionistas ficassem muito bonzinhos e resolvessem tratar as pessoas com mais generosidade e daí dizer que as pessoas são estratégicas para as organizações. Elas são estratégicas para as organizações porque são as detentoras do principal capital das organizações. Ou seja, na realidade, elas é que podem gerar as mais-valias e as vantagens competitivas das organizações. Por isso é que são estratégicas.
E o Muslan e o Bangberg vêm definir, então, gestão de pessoas não mais como gestão das pessoas, mas como a gestão do negócio por meio da gestão das pessoas. Então, gestão de pessoas deixou de ser a finalidade do RH para ser um meio para gerir o negócio e gerar os índices de produtividade, rentabilidade e competitividade das organizações. E é exatamente neste período que nasce o conceito de gestão de pessoas com alto impacto económico. O David Uris, nos anos 80, vem acentuar esse conceito da gestão de pessoas como business partner, parceiro do negócio. Ao criar o HR Model dele nos anos 80, que depois mais tarde, no final dos anos 90, com o HR Champion, foi um dos best-sellers que ele lançou, este conceito foi de facto sedimentado, salvo erro em 96, 98, que ele escreveu o HR Champion, mas ele apresenta exatamente o RH como parceiro da estratégia da organização, como o agente da mudança, como um especialista em administração geral dos negócios da empresa e para gerar exatamente empregados que sejam vencedores, portanto, que gerem resultados, que tenham um resultado económico muito positivo na organização. Até então, o RH era considerado uma disciplina menor dentro das organizações. Muitas vezes, quem ia para RH era o jurídico, que não tinha colocação noutra função da empresa, era o diretor comercial, que não tinha dado certo. Então, o que se exigia a esses cargos de topo do RH é que ele tivesse sensibilidade e bom senso. Como viram ali, a partir dos anos 40, nós passámos a ter, de facto, já um corpo técnico de gestão de pessoas mais robusta, mas é a partir dos anos 80, mais precisamente a partir dos anos 90 do século passado, que nós pedimos que o gestor de pessoas também seja alguém que entenda como contribuir para o negócio das organizações. Até que chegamos aos dias de hoje, em que nós começamos a falar do Agile e digital, do RH, Agile e digital. Isso coincide com uma tendência para o fim da globalização. Eu não sei se esta questão da guerra da Ucrânia já não alterou esta tendência que nós estávamos vivendo. Mas o que é facto é que até há bem pouco tempo, até antes da guerra da Ucrânia, nós estávamos a verificar que as grandes organizações como a União Europeia, a ONU, a Organização Mundial de Saúde, etc., estavam em decadência. Então, aquela globalização que nós tínhamos até antes da pandemia, foi questionada também pela própria pandemia, porque de repente eles viram que não era interessante para a economia do planeta concentrar, por exemplo, a produção de máscaras num único país no mundo, não é? Então, aquela globalização que nós tínhamos como tendência até 2016 foi questionada a partir dessa época. E, coincidentemente, volta a haver extremismos e os radicalismos que levaram até à origem da Segunda Guerra Mundial. Não é? Esses radicalismos e extremismos, por outro lado, gera um certo individualismo. Esse individualismo tem um aspecto positivo, que é a personalização, e naturalmente também tem um aspecto negativo, que é a falta de colaboração. Mas este individualismo na vertente positiva, a personalização, teve um impacto muito grande na gestão de pessoas, porque nós passamos a dar menos importância, por exemplo, aos acordos coletivos de trabalho, às remunerações coletivas, etc., para passar a dar muito mais importância
às iniciativas com essa personalização, com essa individualização. Então é neste novo universo da revolução agile e digital que surge o capitalismo sem capital. Antes nós dizíamos que o principal stakeholder das organizações eram os empregados porque eles é que detinham o conhecimento, mas nós hoje vivemos um capitalismo sem capital, em que qualquer pessoa, eu vejo isso em muitos dos meus alunos, que a ambição deles não é ter um bom emprego, é criar a sua própria startup, a sua própria microempresa. Isso só agora é que foi possível. Antes não exigia um certo capital para que a pessoa criasse uma empresa. Hoje qualquer um com um laptop pode criar um unicórnio e ficar milionário passado 2 ou 3 anos, não é? E hoje um laptop, sabemos, custa metade do preço de um celular de luxo, não é? E vivemos esta grande transformação, que é a transformação agile e digital, que torna tudo mais simples, torna tudo mais colaborativo, torna tudo muito mais eficiente por via da versão digital. E é nesse contexto que a tal gestão de alto impacto económico passa a ser também uma gestão exponencial, ou seja, aquela que consegue resultados muito significativos, geralmente 10 vezes mais resultado com 10 vezes menos custo. Então, esta gestão de pessoas de alto impacto económico, como eu disse, ela nasceu logo ali com o David Urich nos anos 80 e chegou até aos dias de hoje e foi de alguma forma incrementada, impulsionada pelas grandes transformações recentes, nomeadamente a transformação digital e do ESG, que é que deu propósito às organizações, propósito de natureza ambiental, de natureza social e também da própria governança das organizações. Então, hoje, o que nós pedimos à gestão de pessoas é que ela seja determinante da produtividade e rentabilidade e competitividade das empresas. Esse é o que hoje são cobradas. E isso exige naturalmente um novo profissional de gestão de pessoas que é nexialista e mais exigente e diversificado. O que é isso de ser nexialista? Até então, nós valorizávamos o super especialista. Quanto mais especialista, quanto mais restrita e mais profunda fosse a especialidade dele, a formação dele, mais ele era valorizado pelo mercado de trabalho. Hoje, pelo contrário, nós queremos generalistas que sejam capazes de tirar nexo, de tirar partido de vertentes de gestão diferentes e de ferramentas de gestão diferentes. Então, o melhor profissional de RH não é o perito de gestão da remuneração, de gestão de desempenho, de gestão de treinamento, mas é exatamente aquele que é capaz de correlacionar, por exemplo, um business plan da organização, um marketing plan da organização, com o plano estratégico de desenvolvimento de pessoas e depois com as ferramentas de gestão de pessoas. Então, esse é o perfil que hoje nós temos do profissional de gestão de pessoas neste modelo agile e de alto impacto económico. E esta função transversal da gestão de pessoas leva a que seja já em algumas organizações uma prática recorrente que o presidente da organização tenha exercido durante algum tempo a atividade ao nível de C-level da diretoria de gestão de pessoas. Porquê? Porque a diretoria de gestão de pessoas, a par da diretoria de tecnologia de informação, é aquela que tem uma experiência mais transversal na organização, é aquela que conhece melhor a organização. E como nós estamos exigindo este perfil nexialista, que é aquele que tira nexo entre o negócio e as técnicas de gestão de pessoas e as estratégias também,
provavelmente é o perfil da pessoa que está mais preparado, que tem a experiência para poder vir a ser o CEO da organização. Então nós passamos de patinho feio das organizações para ser provavelmente a função mais naturalmente elegível para presidente dessas empresas. Então, o que é necessário para fazer esta transformação para a gestão de pessoas com alto impacto económico? Em primeiro lugar, reter o conceito do Mushlan e do Bangberg, que eles desenvolveram em 92, em que eles dizem que a gestão de pessoas já não é mais para gerir pessoas, mas para gerir o negócio por meio da gestão de pessoas. Então, a gestão de pessoas só por si não tem interesse. Ela tem interesse se ela gerar resultados económicos para a organização. Pois vamos aqui também respeitar um dos conceitos introduzidos por David Uris, que é o RH de fora para dentro. Ou seja, em que nós temos que ter a consciência de como os clientes e os investidores veem como o RH pode contribuir para o sucesso da empresa. Até então nós preocupávamos com questões de equidade, de qualidade de vida dos empregados, etc. Naturalmente que esses temas continuam a ser muito importantes, mas há outros que são tão ou mais importantes como esse, que é nós termos a consciência de como os clientes e investidores veem o papel que o RH tem para contribuir para o sucesso da empresa. Pois, como eu disse, o Salim, o meu colega da Singularity University, criou este conceito da era exponencial. Nós vivemos, de facto, numa época em que as empresas que vencem são aquelas que são 10 vezes melhores, 10 vezes mais rápidas e 10 vezes mais baratas. E isso, naturalmente, tem de ser princípios da estratégia da gestão de pessoas das organizações. Vivemos também na era do Agile, em que as organizações são muito mais ágeis. O que é que se entende por ágeis? Muitas vezes eu vejo esse termo usado como sendo mais rápido, não necessariamente mais rápidas, mas muito mais simples. Aquelas que vão ao essencial, que não têm nada de supérfluo. E se forem ao essencial e não têm nada de supérfluo, provavelmente são 10 vezes mais baratas, 10 vezes mais rápidas, não é? Que geram os tais resultados exponenciais e têm os tais propósitos sustentáveis que eu referi há pouco. Então, o RH de hoje tem que ter esta mentalidade agile, tem que ter uma mentalidade transformadora e inovadora que leva à melhoria da eficácia organizacional e dos processos com mais rapidez e menor custo. Este papel nexialista obriga que o RH gere uma convergência entre a estratégia da organização, a tecnologia e a gestão de pessoas. Como eu vos disse, tecnologia e gestão de pessoas hoje são as duas vertentes da gestão mais transversal da organização, portanto é aquela que consegue gerar mais consistência no desenvolvimento das estratégias e políticas do negócio da empresa. E estamos também numa época da tangibilidade. Já o Peter Drucker já dizia há muito tempo que aquilo que não se mede não se administra. E, portanto, aquilo que o RH não conseguir medir, provavelmente não vai conseguir administrar. E nós estamos exatamente na tendência oposta de que tudo tem de ser tangível e tudo pode ser objeto de análise. Tanto que vocês sabem que hoje uma das disciplinas mais fortes da gestão de pessoas é o People Analytic, não é? Ainda recentemente estive na matriz da Google nos Estados Unidos e todos os business partners da Google eram doutorados em... todos os business partners, obviamente do RH, não é? Todos eram doutorados em matemática. Por quê? Porque o RH da Google era gerido por People Analytics, por indicadores matemáticos absolutamente tangíveis. Isto é, obviamente, disruptivo
em relação a tudo que o RH foi até agora. E os próprios KPIs da gestão de pessoas têm de ser KPIs com um alto impacto económico. Caso contrário, nós não estamos a desenvolver este modelo de gestão de pessoas que hoje é cobrado nas organizações mais competitivas e que têm maior sucesso. Então, estamos a falar de novas competências para os executivos de gestão de pessoas com alto impacto económico. Obviamente, eu não vou ter muito tempo para aprofundar de cada uma delas, mas vamos falar aqui brevemente sobre aquelas que são importantes. O RH hoje, ou o profissional do RH de hoje, ele tem que ter um forte conhecimento sobre reestruturação organizacional, change management e experiência do empregado. Portanto, vejam o nível que nós estamos a ter de exigência do profissional de gestão de pessoas do dia de hoje. Provavelmente é o profissional dentro da organização que vai ter um conhecimento, uma formação mais robusta, porque ele é transversal a várias áreas, portanto tem que ter um conhecimento relativamente profundo de diversas áreas para poder cruzar esse conhecimento. Então ele tem que conhecer bem como fazer o desenho organizacional, como fazer os processos de gestão de mudança, como fazer a gestão da cultura e experiência do colaborador, a gestão estratégica da organização e encarar a organização e os seus sistemas de gestão como um diferencial competitivo para o negócio das empresas. Outra vertente das suas competências, que eu já referi há pouco, são as relacionadas com o People Analytics, não é? Relacionar o People Analytics com o Big Data, com a Business Intelligence, saber como coletar dados, quais são as métricas e os indicadores que ele precisa para depois desenvolver os modelos matemáticos preditivos, porque nós, quando estamos a falar de People Analytics, estamos a falar basicamente em prever cenários futuros, não apenas na análise estatística do passado. Nessa correlação de dados, na análise preventiva, então vejam que o conhecimento em matemática aqui é relativamente robusto. Isso vai permitir depois fazer análises exploratórias, vai permitir fazer análises descritivas de diagnóstico, vai permitir também fazer análises preditivas, ou seja, prever situações futuras como turnover, como inadimplências, como, sei lá, tantos aspectos, carência de algumas competências futuras pela evolução tecnológica, etc. Hoje o RH trabalha com estes cenários preditivos, ser capaz de prever situações futuras e ser capaz de prever também soluções futuras. Ao nível da informática dentro da gestão de pessoas, nós temos hoje praticamente todas as vertentes de gestão de pessoas são apoiadas por tecnologia da informação. E essa tecnologia da informação com forte contributo da inteligência artificial. Então, nós temos os chatbots, os data analytics, a aprendizagem de máquina, o machine learning. O profissional tem que ter uma visão computacional robusta, não é? Trabalhar, por exemplo, com a realidade aumentada para o treinamento, com estratégias tecnológicas de service as a service, ou seja, de self-service, em que há um certo automatismo de muitas das atividades, sobretudo das atividades administrativas de gestão de pessoas, e nessa medida ele tem de ser um administrador de dados, então tem que ter também fortes noções de governança de dados. Outras questões que já eram muito importantes, como o comportamento organizacional e cultura de alta performance, continuam a ser tão importantes quanto ou ainda mais importantes. Então, o profissional de RH hoje também tem que entender do comportamento e cultura organizacional, das relações entre cultura e performance,
conhecer ferramentas de diagnóstico, estudos de clima e cultura organizacional, poder influenciar e trabalhar com os facilitadores culturais da organização, não é? Ser a pessoa, por exemplo, que numa fusão e aquisição vai ter que avaliar os impactos culturais que isso traz para o novo negócio, criar um mindset de futuro dentro da organização, fazer com que as pessoas não estejam focadas apenas no presente, mas sobretudo focadas no futuro, criar a tal cultura organizacional de propósito, em que a responsabilidade ambiental e social da organização é muito importante, e também se preparar para os nossos tipos de organização que estão surgindo, por exemplo, o metaverso, em que ainda recentemente o presidente do Facebook previa que no espaço de 2 anos, 23 milhões de trabalhadores no mundo passem a trabalhar exclusivamente no metaverso, ou seja, na realidade virtual. E isso naturalmente vai ter um impacto gigantesco na cultura das organizações. Então, talvez no futuro vocês não estejam fisicamente presentes, esteja o vosso holograma e vocês estejam deitados na rede, na praia. A própria liderança também foi fortemente impactada com este conceito da gestão de pessoas de alto impacto económico, não é? Nós passamos a ter mais uma lógica de objetivos parcelares focada em resultados sustentados, não é? O líder passou a ser muito mais um sintetizador de paradoxos. Nós vivemos neste mundo bunny em que tudo é frágil, incerto, às vezes até incompreensível. E o líder tem esse papel de criar um certo unificador de paradoxos, um certo unificador de contrários e um certo alinhar muitas vezes com aquilo que é incompreensível. Daí novas competências de liderança como a humildade, compaixão, diversidade cognitiva, a ressignificação do absurdo, hoje sejam competências cobradas aos líderes, não é? O poder transformador dos líderes nunca foi tão forte como é atual, e o facto das empresas serem orientadas por propósitos também leva a que os líderes sejam orientados por missões e por propósitos. E, sobretudo, com o propósito de garantir esta sustentabilidade das organizações. Sustentabilidade é consistência entre aquilo que a empresa faz e aquilo que a empresa diz que são os seus propósitos. Isso acontece não só ao nível técnico, mas, sobretudo, ao nível comportamental. Os empregados hoje têm novas competências e novas mentalidades que estão alinhadas com esta economia exponencial, agile, digital, que eu referi há pouco. Então, a importância que até então os líderes e os gestores de pessoas davam aos soft e hard skills, hoje passam a dar aos power skills, aquilo que realmente são os determinantes de alta performance. Aos modelos híbridos de trabalho, não é? Dificilmente depois da pandemia as organizações vão voltar a ser o que era, vai voltar a ter todo o mundo trabalhando presencialmente. Aqui na Europa isso já acontece, que há organizações que mesmo aqui o efeito da pandemia já praticamente não se sente, não é? Nem as máscaras mais são obrigatórias de usar, mas as organizações continuam a incentivar o home office. Chegaram à conclusão que os empregados são mais produtivos trabalhando no home office. Então, facultam a possibilidade de os empregados escolherem se querem trabalhar em casa, se querem trabalhar na empresa, se querem trabalhar na empresa um dia por semana, se vão à empresa só quando precisam. Enfim, esse modelo híbrido veio para ficar. Então,
esta nova mentalidade é uma mentalidade que visa envolver, motivar e mobilizar as pessoas sempre, não para resultados medianos, mas para resultados de excelência. E não em cenários previsíveis, porque infelizmente esses já não existem, mas neste ambiente de incerteza e incompreensão. Então, de facto, hoje nós queremos é flexibilizar, agilizar e estar a desenvolver processos de adaptação permanente. Vamos ter que mudar atitudes, de treinar novos comportamentos. As pessoas cada vez dão mais importância a fatores não financeiros em relação à atração e à retenção de pessoas na organização. Portanto, as pessoas, se acreditam na organização, estão muito mais disponíveis para aceitar, inclusive, alguns constrangimentos que a organização pode oferecer em termos financeiros. Os próprios carreiras, digamos assim, hoje praticamente são inexistentes, não é? As pessoas são contratadas quase por projeto e permanecem na organização enquanto elas agregarem valor à organização, portanto, aquele conceito que nós tínhamos de carreira, de promoção por antiguidade, etc., acabou. E como nós estamos a falar de organizações agile, estamos também falando de squads, não é? De modelos organizacionais baseados em células de trabalho. Portanto, a parte do desenvolvimento da mentalidade para trabalhar em squads ou em equipes também é muito forte. Na área de desenvolvimento, como eu disse, nós antes preparávamos os empregados para o trabalho atual. Hoje preparamos para o trabalho futuro. Por quê? Porque o desenvolvimento das pessoas demora muito mais tempo que o processo de mudança tecnológica e de mudança de cenários económicos nas organizações. Então, se nós vamos prepará-los para o futuro, para o presente, quando eles fossem exercer aquele aprendizado, já não era presente, já era passado. Então, tem que haver aqui um delay entre a nossa preparação, o nosso desenvolvimento das pessoas em relação ao tempo futuro, porque isso é que vai permitir que, quando as pessoas tiverem adquirido os novos conhecimentos, realmente é o momento em que eles podem e são cobrados pelo exercício desses mesmos conhecimentos. Então, ações que antes não eram tão valorizadas como o onboarding, não é? A integração das pessoas nas organizações, hoje são muito valorizadas. Antes os cargos tinham um perfil de competências rígido, hoje nós estamos num processo permanente de upskilling e reskilling dos cargos. A aprendizagem é uma aprendizagem de tipo agile, ou seja, em porções homeopáticas, pequenos ciclos de desenvolvimento, mas ciclos muito mais frequentes e muito mais contínuos, daí nós também falarmos no lifelong learning, não é? Os processos de aprendizagem são basicamente feitos pela aprendizagem colaborativa baseada na experiência e nos erros comuns, e aquele modelo de 70-20-10 que nós tínhamos do desenvolvimento da aprendizagem, em que o papel da formação em sala era um papel muito importante, hoje o papel mais importante é o da mentoria, não é? A forma como os líderes participam no desenvolvimento individual de cada pessoa. A remuneração continua naturalmente a ser fundamental, só que estamos a falar de alguns conceitos novos de remuneração. Então, não falamos mais de salário, por exemplo, desligado de remuneração por mérito, de benefícios. Quando falamos de benefícios, não podemos deixar de falar de benefícios não financeiros, como work-life benefit, etc. E remuneração tem de estar sempre ligada a uma estratégia da organização, seja ela de atração, retenção, engajamento, o que for. Aspectos sociais, como a diversidade, inclusão, equidade, são naturalmente importantíssimos. E, sobretudo,
o que há assim de relativamente novo nesta visão são os processos de remuneração não monetária. Eu digo sempre que a forma mais cara de remunerar alguém é com dinheiro. Se as pessoas forem remuneradas com qualidade de vida, se a organização, por exemplo, facultar o desenvolvimento das pessoas, dos filhos, das pessoas que trabalham na organização, se, por exemplo, em vez de premiar com dinheiro, premiar com as sextas-feiras à tarde livre, que permite a pessoa começar o final de semana mais cedo, etc. Isso gera um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, que hoje é a forma mais inteligente de remunerar, é promover esse equilíbrio da vida pessoal e profissional. Temos depois, ao nível do recrutamento, um recrutamento também muito baseado em tecnologia. Então, hoje existem softwares para fazer recrutamento a partir das práticas sociais das pessoas, dos blogs que elas frequentam, dos grupos de trabalho que elas frequentam, a valorização do propósito da empresa através do employee branding, não é? A utilização de dados de uma forma inteligente, nomeadamente com a utilização de inteligência artificial, hoje nos permite fazer um recrutamento até preditivo. Às vezes nós temos que recrutar pessoas para cargos que ainda não existem no mercado. E se não existem no mercado, provavelmente também não existem cursos para esses cargos e nem existe experiência anterior. Então, o RH tem que ir à procura dos profissionais que já têm interesse sobre o tema, que têm uma formação relacionada com o tema, sem ser uma formação específica, porque esses são aqueles que mais facilmente podem ser treinados no futuro com técnicas que ainda não existem, que estão sendo criadas e que estão mais receptivos a essas novas funções de futuro. Então, esta capacidade de trabalhar com o futuro é uma das características deste RH que estamos falando. E temos também, naturalmente, o papel da gestão de pessoas como o curador da inovação, transformação e ESG das organizações. Então, o novo profissional de RH tem que ter uma forte formação sobre o que é transformação digital, enfim, desde o Loria e todos os grandes teóricos da transformação digital dizem que transformação digital não é tecnologia, é transformação da mentalidade das pessoas, portanto, isso é da responsabilidade do RH ser o curador dessa nova mentalidade. Tem que ter essa capacidade de prever cenários económicos e de modelos de gestão futuros com a utilização dessa tecnologia e, naturalmente, ter uma abordagem muito sólida, muito consistente os três pilares do ESG, não é? O ambiental, o social e o da governança da organização. E com este nível de exigência e de desgaste cada vez maior que as organizações fazem das pessoas, as pessoas nunca foram tão cobradas por resultados como são agora, não é? Isto naturalmente também tem alguns impactos que não são positivos, nomeadamente ao nível da saúde mental. Não sei se vocês têm consciência, cerca de 30% dos trabalhadores brasileiros sofrem ou já sofreram de burnout, não é? E isso se deve exatamente a condições de trabalho insuportáveis. Insuportáveis pelo nível de cobrança que é feito, por a péssima gestão, que muitas vezes é uma gestão agressiva para com os trabalhadores, e isso naturalmente que vem criar um novo campo de intervenção da gestão de pessoas ao nível da saúde mental. Então, tem de saber fazer o diagnóstico. Hoje há aplicativos, ainda recentemente na Serasa Experience, vi a utilização de um aplicativo que, através da utilização do celular, eles conseguem prever, ou seja, por antecipação, se a pessoa tem predisposição para entrar num estado depressivo e fazem uma profilaxia
dessa estado depressivo. Desta forma, vão evitar naturalmente muito absenteísmo na organização e muita quebra de produtividade também. E também hoje esta questão da saúde mental obriga a uma integração entre os aspectos jurídicos e de saúde mental, sobretudo no que diz respeito à aplicação da legislação sobre a saúde mental nas organizações, que está muito desatualizada porque não prevê estes cenários que nós estamos aqui vivendo. Então, como veem, estamos aqui de facto falando do universo da gestão de pessoas de alto impacto económico, que é extremamente exigente e vai criar um profissional de gestão de pessoas muito diferente. Aliás, se vocês me permitem fazer aqui um pouco de propaganda, a McKinsey lançou agora no CONAR, na semana passada, o MBA Internacional sobre Gestão de Pessoas de Alto Impacto Económico, que eu coordeno, que é uma parceria entre a Universidade Mackenzie e as associações de recursos humanos, as associações nacionais de recursos humanos do Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde e Estados Unidos. E os temas que nós vamos abordar neste MBA são exatamente estes que eu vos falei, são temas avançados e contemporâneos de gestão de pessoas. Os professores são 24 executivos C-level de 9 países, têm 4 certificações internacionais, 3 cursos de extensão, um em São Paulo, outro em Coimbra e outro em San Diego, e o nosso objetivo é exatamente atender estes profissionais de RH que pretendem este perfil mais exigente. Bom, se vocês ainda estão aí, porque eu não os estava a ver, este era o tema que eu trazia para abordar e estou ao vosso dispor para os comentários, perguntas que quiserem fazer. Eu não sei se vocês estão falando comigo, que eu não consigo ouvir. Pode fazer as considerações finais. Tá bom, professor? Estou sim. Professor, está muito. Toda a sequência hoje, né? Nós vamos agora para a palestra da Criança Inteligente da Estúdia. E é uma perspectiva de 30 anos de experiência, para estudos na área comercial, elaborado com interesse de mais. Eu grupo temos um
no segmento de pesquisa também está atuando nas soluções de direção geral e soluções. Atualmente, existe trabalhos para a equipe, formação em engenharia elétrica na equipe, pós-graduação em marketing e negócios internacionais no mercado, MBA executivo em marketing e genética, MBA em gestão de negócios globais no IDEA Internacional, pós-MBA, formação de consultorias para ação boa, pós-MBA no futuro, com vistas de nova Business School, liderando a revolução digital para São Paulo. Tem participação do Conselho Consultivo da Campinas, BBI, BBM da FIC, Catarina de Consciência Regional e Tem uma frase que era mesmo. Meu propósito é ser um agente transformador no desenvolvimento das pessoas e das empresas. Adriana, muito grato pela sua presença, pela sua disponibilidade de vir compartilhar seu conhecimento com a gente. Pode vir até aqui. Obrigada, professor. Só ver como vai passar aqui. Tem o passador, esse aqui. Opa. Bom, deixa eu vir aqui para frente, né? Bom, em primeiro lugar, bom dia. Eu queria saber se o Vitor está aqui. Vitor, meu agradecimento especial a você que prometeu assistir a minha palestra. Fazer o meu melhor aqui para que você saia daqui dizendo uma coisa que a Adriana falou foi interessante. Eu cumpri, tá? Bom, gente, eu queria, em primeiro lugar, aí, agradecer aí o convite da professora Marineide de estar aqui hoje. É um prazer retornar aqui ao Mackenzie. Eu estive com vocês aqui em 2017. Muita coisa aconteceu de lá para cá. E o mundo que a gente vive hoje é um mundo completamente diferente. Para todos nós, para todas as gerações. Com certeza, nós já fazemos parte da história da humanidade, por tudo que a gente viveu ao longo desses últimos 2 anos e ainda estamos vivendo, né? Quando a gente sai de um momento caótico do mundo para enfrentar uma pandemia, a gente entra num outro momento que é vivenciar uma guerra, que para nós aqui está muito longe, mas não está longe, porque o mundo é globalizado e conectado. Então, o mundo que a gente vive hoje não tem mais separação. Nós estamos conectados. E conexão, para mim, é a palavra do mundo que quer crescer, sobreviver, e dos profissionais também. Bom, eu vou falar um pouquinho aí sobre gestão, estratégia e propósito, e não sou professora, embora aí o professor falou de que eu adoro estudar, né? Então, a primeira dica que eu vou falar, temos uma era chamada de lifelong learning. Já ouviu falar desse termo? Você vai estudar até o último dia da sua vida, querendo ou não. E é ótimo estudar, porque quando a gente senta numa sala de aula, e é legal, está mudando muito o conceito, né, de ensinar e de aprender. Então, aquele ensino tradicional, né? Vou fazer 50 anos agora, participei do ensino tradicional. Isso vai mudar. A forma de interagir já está mudando, né? Então, eu não tenho missão nenhuma de falar coisas certas, mas como eu falei para o Vitor, se depois desse período que a gente passar junto aqui, você pensar em pelo menos em uma coisa que a gente conversou aqui, já valeu estar aqui hoje. Ninguém é dono da razão. Agora, o que eu tenho é uma experiência, uma vivência dentro de empresas. E eu posso garantir para vocês, vocês são jovens, vocês estão ansiosos em crescer. O mundo das organizações é muito diferente do mundo da universidade. A história é outra. Mas vamos lá. O que eu preparei aqui para vocês? Será que tem que... Opa. Né? Isso. Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho da minha jornada, vou me apresentar um pouquinho. Vou falar do tema propósito, inclusive o professor falou sobre isso. Eu vou precisar do meu celular aqui só. Eu trouxe
alguns propósitos que eu queria compartilhar com vocês. Vou falar de que mundo é esse. O professor acabou de falar um pouquinho sobre isso, mudança de mindset ou de mentalidade, cultura organizacional e ESG, competências do líder do futuro. Acho que todo mundo que está aqui tem inspiração ou desejo de ser líder. Todo mundo quer ser líder. Mal sabe o que é ser líder, mas o desejo está para todo mundo, né? A famosa variável P. E o que é sucesso? Sucesso é um negócio muito simples, né? Então, vamos lá. Se tiverem perguntas, se quiserem perguntar, então, o que eu vou falar para vocês? Um pouquinho da minha jornada. A minha jornada, eu divido ela em um caminho trilhado. Tenho aí uma experiência de mais de 30 anos. E vocês aprendi ao longo desses 30 anos que eu não abro mão. São coisas que, aonde eu estiver, a empresa que eu estiver, vai ser exatamente com essas bases que eu vou trabalhar. Então, começando a falar um pouquinho do caminho trilhado, vou contar uma experiência que eu tive aos 15 anos. Fazem quase 35 anos. Estava terminando a 8ª série e o primeiro ano do colegial, e agora eu estou perdida porque mudou, né? Agora tem a 9ª série, né? E eu fiz uma coisa chamada teste vocacional. Meus amigos aqui da frente talvez vão lembrar do teste vocacional. Não sei se agora todo mundo faz, né? Mas o teste vocacional é um teste que mostra a sua aptidão. Quando você está, né, os jovens, isso é um dilema lá atrás, um dilema de agora, a gente precisa entrar no segundo grau e começar a pensar em qual é a nossa carreira, ou qual é a universidade, qual é a disciplina. Vou fazer. Quero ser médico. Tá. Por quê? Eu quero ser advogado. Por quê? Eu quero ser analista de dados. Desafio, né? 15 anos, começar a se preparar, a grade agora, já quer começar já nessa época do segundo grau, direcionar. Tenho uma opinião formada a respeito. Mas eu fiz esse teste educacional e o teste deu resultado. Eu fiquei muito brava na época. Que eu tinha aptidão para humanos. Por quê? A gente, quando as pessoas mais velhas e uma psicóloga falou uma coisa, a gente fala, você está errada, não está correta, meu negócio é exatas. Gosto de números. Bom, tudo bem. A aptidão é para humana, você pode gostar de números. Quando a gente fala em mindset de crescimento fixo, e mindset de crescimento, você pode aprender tudo que você quiser nessa vida, basta você querer. Mas quando você está no teste de humanas, que eu chamo de primeiro chamado, eu falei, isto não é verdade. E como todo bom jovem de 15 anos, vou desafiar a mostrar que a psicóloga está errada, porque o meu negócio é exatas, matemática. Muito bem. Como eu gostava de matemática, pensei, vou fazer o quê? Para que tenha número, né? Bom, tem número, é matemática. Bom, mas matemática é ser professora. Eu pensei, puxa, olha, 35 anos atrás eu já pensava, para ser professora... vamos fazer engenharia. Engenharia é melhor, né? Olha, hoje eu reconheço que os professores são os seres abençoados. O que a gente faria no mundo sem eles? Mas quando eu prestei engenharia, qual que era o sonho? Eu sou de São Paulo, né? Estou morando agora no interior. Eu prestei engenharia e meu sonho se chamava-se Escola Politécnica da USP. Para quem é aqui de Campinas, o sonho chama-se Universidade de Campinas. Todo mundo sonha com essa... Vocês estão no Mackenzie, claro que vocês não sonharem com a Universidade de Campinas, vocês estão mentindo. Mas também tem boas universidades, né? Mackenzie é uma das melhores, né? E aí eu quis fazer engenharia na Poli. Só que eu não passei na segunda fase da Poli. E aí eu tinha uma decisão. Ou eu ia fazer um cursinho, ou eu ia fazer vários vestibulares em várias universidades. Porque só os alunos da Poli ou da Universidade de Campinas são cérebros? Não.
E aí eu fiquei com raiva, porque eu pensei, se a Poli não me quer, era bom. É porque eu ainda estou naquela fase lá dos 15 anos, 18 anos, né, de jovem, né? Se a Poli não me quer, eu também não me quero prestar. Todas as universidades têm feito AUA, BIP, FESP, passei em todas. Eu estava preparada para a Poli, né? Talvez se eu tivesse a oportunidade de rever minha prova na segunda fase, talvez eu tivesse tido a chance. Hoje eu penso que talvez a melhor coisa que aconteceu foi não ter feito a Poli. Porque a minha aptidão de números não era tão verdadeira quanto eu achava. Então, como a gente está aberto para abrir e repensar o nosso futuro, né? Eu fui fazer o NIP. E aí eu entrei no NIP, porque eu falei, o NIP é a faculdade de engenharia mais fácil que tem. Vocês acham isso? Não tem nenhuma faculdade de engenharia fácil. Aliás, não tem nenhum curso de graduação fácil. Não existe. Bom, comecei a fazer o curso de engenharia e lá, para meados, aí, terminando o curso, fui fazer um estágio numa empresa alemã, foi meu primeiro emprego. E lá eu comecei numa área de marketing, na verdade era uma combinação de marketing com engenharia de aplicação. Tinha que se relacionar com muitas pessoas, com muita gente, né? E aí, para minha surpresa, eu estava terminando o estágio, a empresa fechou todas as vagas. Eu tive que sair da empresa, começar a procurar emprego. E aí, naquela época, eu acho que hoje isso não vale muito. Tinha formação em Campinas ou na Poli, eu tinha um destaque. Sinceramente, isso hoje, para mim, eu, pelo menos, quando olho o currículo, a universidade, para mim, é o menos importante. A experiência, a vivência que você fez na sua carreira tem um valor muito maior para mim quando eu contrato alguém. Bom, quando eu saí da primeira empresa, eu tive que correr atrás para tentar me recolocar. E nesse inteirinho, abri uma vaga de vendedora interna dentro da empresa que eu trabalhava. E me ligaram, Adriana, tem uma vaga de vendedora interna. Tá? Primeira coisa que eu que sou engenheiro elétrico. Na época eletrônica não existe mais. Eu vou voltar para ser vendedora? Não vou voltar. Não. Aí fui conversar com a mãe. Mãe, ó, vocês querem que eu volte para ser vendedora? Você tem trabalho? Não. E aí? Vai viver de quê? Estava aula, né, aula particular de matemática. Começa a escrever. Comecei lá como vendedora. Depois de 6 meses, o novo diretor me chamou e falou assim, você trabalhou na área de marketing? Eu mandei embora o gerente de marketing. Você trabalhou na área de marketing? Então, quero colocar você agora como head, chefe de marketing. Eu tinha 25 anos. Acabado de me formar em engenharia. Eu não tinha a mínima ideia que era marketing. E eu falei para ele, não tinha a mínima ideia do que é marketing. Você vai estudar. Galera, aquilo que você não sabe, você vai aprender. Bom, fazer. Só que ali apareceu sempre um chamado, que eu assumi o meu primeiro cargo de liderança. E aí comecei a inconscientemente entender que o humano é a minha vida. E hoje, se alguém me pergunta, que área você é? Sou de humano. Porque é de humano, é da humanidade, são das pessoas que a gente precisa. E nesse mundo novo, mais ainda. Então, há 25 anos eu comecei a liderar. Isso na época era 25 anos atrás, era porrada. Vai nas startups. Meu filho, que tem 26 anos, ele coordena 8 pessoas. Ele é head design de um startup. Ele que assumiu um cargo muito mais eu ou do que as pessoas naquela época. E aí essa geração de agora é uma geração que acha que tudo é muito fácil, muito simples. Ser líder é algo simples. Eu falo, eu sou head de design. Aí começo a perguntar coisas para ele sobre liderança, sobre pessoas. Ele, é mesmo, né? A gente precisa olhar para isso. E eu sei que vocês querem essa carreira
de liderança, mas a gente precisa olhar para a variável P, porque é ela que faz a diferença. Bom, depois eu tive aí um outro desafio, né? Aí eu vou falar para as meninas da sala. Lembrem-se que eu fiz um curso de engenharia, muitos homens, né? Os cursos de administração você já tem uma boa visão, mas todas as mulheres podem estar aonde elas quiserem estar, mas nós mulheres temos um grande desafio, que é a maternidade. Ser ou não ser mãe é um grande. E a dica, a resposta não é fácil, mas está conectada com a vontade de cada mulher, porque tem mulher que não quer ser mãe. Está tudo bem, não tem problema nenhum. Mas se você quer realizar esse sonho, você precisa estar preparada para ele e, acima de tudo, ter um parceiro que ajude você nessa jornada. Porque a sua carreira não pode acabar por não faz sentido. Então, esse é um desafio que as mulheres enfrentam na carreira e que as empresas ainda lidam com certa dificuldade para reter. Bom, aos 34 anos, de meu primeiro cargo de alta liderança, né? Eu fui country manager em uma segunda empresa alemã, e aos 35 anos me deparei com uma coisa que é uma outra dica: saúde. Molecada hoje em dia, festa, diversão. As meninas, né, nós meninas, depois dos 35 anos, para emagrecer é uma guerra. Uma verdadeira guerra. É passar quase uma semana inteira sem comer, uns 6 meses disso. Hoje, as meninas estão aqui, ficarem 3 dias sem comer, 5, 10 quilos fácil. O corpo da mulher, muito mais depois dos 35 anos. Então, cuidem da saúde. E agora a gente fala de saúde mental também. Né? Na minha época, era saúde física, então agora também é saúde mental. Tive quase um ataque de coração, aos 35 anos. Tive uma taquicardia, eu tinha uma vida totalmente sedentária, eu era workaholic. Só trabalhava. Eu levava trabalho para casa. E aí, um belo dia, eu tive quase um ataque de coração. Cheguei no hospital, estava com 18/10. Aí o médico falou para mim: você quer viver ou você quer morrer? Você quer entender o que se chama a palavra equilíbrio? Você quer paixão? O médico foi terrível comigo. E aí eu comecei a valorizar a questão da saúde. Lá para cá, venho olhando. É uma dica para vocês também. Sei que estão numa fase de estudar, trabalhar, diversão. Cuidem da saúde, da alimentação. Quanto antes, melhor. E a gente vai viver. E aos 41, assumi a presidência da Bala, ficando uma empresa alemã no segmento de automação. Bom, isso é um pouquinho da história, mas coisas que eu acredito que eu não abro mão. Eu acho que a gente, sempre numa posição de liderança, a gente precisa construir um legado. A gente precisa deixar pessoas que trabalharam com a gente um legado, uma história. As pessoas têm que lembrar o que a gente fez juntos. A gente tem que inspirar as pessoas. Você precisa inspirar as pessoas para que as pessoas queiram fazer. Principalmente no né? Por que eu tenho que fazer isso? Eu tenho um colaborador que pergunta na caruda: por que eu tenho que fazer isso? A gente tem que aprender a lidar com isso. E se você responde, não entendi, né? Então, acho que a gente precisa encontrar um termo, né? Essa nova geração, a geração dos milênios, que nasceram a partir de 82, a partir de 2000, que acham, conhecem, acho que vocês conhecem bastante, mas a experiência vocês não têm ainda. A experiência a gente adquire com o tempo. Estimular o desenvolvimento, ou seja, está sempre ajudando as pessoas a buscar novos conhecimentos. Aprendizado contínuo, como eu falei, não parar de estudar. Terminei um curso agora, em maio eu começo um curso, chamado Decisões 4.0. Mais um curso. Aprender, procurar conhecimento e relacionamento. O mundo que a gente vive é um mundo conectado em rede, mas é muito mais conectado às relações humanas. A gente pensa que as máquinas que vão governar o mundo, não, as máquinas precisam das conexões humanas. E aquele que sabe se relacionar melhor vai estar no lugar certo, na hora certa.
propósito, né? O professor anterior falou um pouco sobre a importância do propósito, e isso tem sido super importante. A empresa que você... Alguém de alguns de vocês aqui já trabalham? Já? Fazem estágio? Alguém sabe me dizer qual é o propósito da empresa? Ah, bom, da empresa é difícil, às vezes a empresa não divulga, né? E você tem algum propósito? Já ouviu falar dessa palavra propósito? As empresas têm um pacote chamado diretrizes organizacionais. Isso acho que vocês já viram falar. Normalmente é visão, missão, valores. O que é a missão da empresa? O que ela quer ser, né? Como ela faz o negócio dela, a visão, eu quero ser esta empresa. O que é os valores? É o que estrutura. É o propósito. É a razão de existir. Hoje, as empresas, as pessoas estão indo trabalhar em empresas que têm propósito. Propósito é parecida com isso aqui, ó. Eu estava pesquisando, não sei se vocês sabem como essas empresas. Tem uma empresa que fala o seguinte: o meu propósito é mudar o mundo e a forma como as pessoas se comunicam. Tem ideia do propósito dessa empresa? Apple. Alguém vive sem? A Apple revolucionou o mundo em 2005, quando ela lançou o iPhone. O meu propósito é tornar as pessoas felizes. Quem sabe quem é esse propósito dessa empresa? Já ouviram falar de uma empresa chamada Disney? Meu propósito é acelerar a transição mundial para o transporte sustentável. Esse cara está na moda. Semana todo mundo falando dele. Elon Musk. Ele quer dominar o mundo. Acho que ele é o Pink e o cérebro, ver? É os dois, né? É a Tesla, né? Agora ele tá... É um nerd, cara. Um cara super inteligente. Tem gente que é muito inteligente, mas que às vezes tem um pino ali, né? O último aqui. Meu propósito é revitalizar... essa galera aqui, se vocês não acertarem, eu vou achar que tem uma coisa estranha, hein? Revitalizar o corpo e mente. Red Bull de taças. Vocês conhecem esse Red Bull, né? Então, a empresa que tem esse propósito e comunica o propósito para o colaborador é aquela que vai reter. Então, dá orgulho trabalhar numa empresa que tem um propósito. O propósito da minha empresa que eu trabalho é prover soluções inovadoras no segmento de automação industrial. Gostei de solução inovadora. Quando estou em segmento industrial, é um pouco meio quadrado, mas ainda assim é um propósito. É algo que conecta as pessoas. Para reter os talentos, a gente precisa conectar as pessoas dentro da empresa. E aí eu perguntei, você tem propósito? Eu tenho um. Você falou. Meu propósito é ser um agente transformador no desenvolvimento das pessoas e das empresas. Esse é meu propósito. Onde eu passar, eu tenho que ajudar as empresas e as pessoas a se desenvolverem, e eu também me desenvolver. Então, tenham em mente a importância de ter um propósito. E se a sua empresa não tem, tenha o seu. Porque o objetivo é casar os dois. Que mundo é esse que a gente está vivendo, né? O mundo está em transformação constante e nós como estamos? Você está olhando para a sua vida, para a sua carreira, para aquilo que você quer? O que você está desenhando para o seu futuro? O mundo está mudando. Como que você está nesse processo de mudança? Ou você está esperando que as coisas vão acontecer e vão cair na sua mão? A gente vive no mundo agora, eu acho que vocês já ouviram falar, não vamos entender muito desses acrônimos aqui, né, do VUCA, do BANI. Ou seja, vivemos um mundo volátil, complexo, ambíguo, já era complexo, né? Já estava difícil de sobreviver. Agora tem o tal do BANI, frágil, ansioso, muito por tudo que a gente está vivendo. Vamos recapitular 2020. Gente, em março para o Brasil, né? Porque para a China, começou muito antes, né?
Mas em março de 2020, o Brasil parou. Todo mundo, eu lembro como se hoje, no dia 15 de março, a gente sentando na sala de reunião na empresa e colocando todo mundo de home office. Gente que a gente não imaginava, e fechando a planta. Fechamos a planta por 2 semanas até entender o que estava acontecendo. O que a gente viveu nesses 2 últimos anos foi uma grande quebra de paradigma, porque a ideia do home office era algo inconcebível para as empresas. É muito comum você ver para as áreas comerciais, né? O pessoal que trabalha com área comercial, o pessoal trabalhava já de forma remota, mas colocar pessoas na área administrativa, home office, era algo inconcebível, impossível. Pois precisou acontecer uma coisa que sai fora dos controles para que todo mundo revisitasse. Óbvio, quem estava melhor preparado de infraestrutura conseguiu sobreviver. Então, migrar para casa foi um estágio. Mas aí começaram os outros problemas. De uma hora para outra, a gente foi para casa. E aí, minha mesinha que eu usava para estudar, se tornar a mesa para o trabalho. E aí, quem tem filho, o marido, o papagaio, o cachorro, estava todo mundo dentro dessa casa. Aí a gente começou a falar de uma outra coisa que, até 2 anos atrás, ninguém falava, que era saúde mental. As empresas começaram a olhar para os colaboradores pensando em saúde mental. Porque as pessoas começaram a trabalhar 8 horas numa... Eles acabaram de assistir a palestra do professor e ele fez a palestra online porque ele está em Portugal. A gente aprendeu, a gente consegue conectar o mundo. De novo a palavra conexão. Mas é sempre muito melhor presencial. Nós somos seres que precisamos do presencial. Então, o que nós vivenciamos nesses 2 últimos anos foi uma mudança radical, uma quebra de paradigma. E que cada um está fazendo para se adaptar a esse novo? Você tem que pensar, não, eu vou esperar meu pai e minha mãe falar para mim. Eu vou esperar a empresa que eu trabalho me orientar. Eu sempre falo, o protagonismo da vida é seu. O protagonismo da sua vida também é sua, também é seu. Óbvio que os pais, amigos ajudam, dão direcionamento, grandes líderes. Você precisa ter muito claro aonde você quer chegar. Por isso que eu perguntei, qual é o seu propósito? Aonde você quer chegar? E para isso, a gente tem que trabalhar com uma coisa chamada mudança de mindset. Tem uma professora chamada Carol Dweck, acho que muita gente já deve ter ouvido falar, os professores conhecem. Ela escreveu um livro falando sobre mindset, que é mentalidade, e ela fala de uma coisa que está acontecendo agora, né? A mudança do mindset e a diferença entre mindset fixo e de crescimento. Se a gente for lembrar do tempo da época dos nossos pais, o que acontecia? Ele prestava na universidade, ia à faculdade, entrava numa empresa e ficava 20 anos, 25 anos na mesma empresa. Hoje isso não acontece mais. Hoje você entra numa empresa, talvez vai ficar 2, 3, 5 anos no máximo, você vai para outra. Olha lá. Você tem que estar para aprender coisas novas. E ela quebra um paradigma, que ela acha, ela fala uma coisa que diz respeito a talento. A gente acha... Eu nasci, por exemplo, vamos pegar um atleta. É um bom exemplo. Um atleta, você acha que ele é um atleta de alta performance só porque tem talento? Óbvio. Talento. Por exemplo, eu tentei aprender a tocar violão uma época. Não tinha talento. Então, tinha que fazer muitas. Mas isso quer dizer que eu não consigo aprender a tocar violão? É isso que ela fala. Ela quebra um paradigma para a gente tirar esse negócio de não, isso não é para mim. Aí eu não sei isso daqui. E hoje a gente tem que aprender coisas novas todo o tempo. Não dá para ficar, não, isso não é minha área, do... Essa época, né? O trabalho do outro. Isso é o grande desafio das empresas, né? Não é esse o trabalho do outro. Faleceu. O que você pode fazer para aprender? Então, ela fala que pessoas que têm o mindset do aprendizado, de aprender coisas novas, e aprender coisas novas significa esforço, dedicação. Eu vi recentemente, não sei se vocês viram a final do Roland Garros de tênis,
Nadal, agora esqueci o nome do... Acho que era o russo que estava jogando com ele, agora não esqueci o nome. Ele estava... Acho que não foi o Djokovic, não. O Djokovic não foi para Roland Garros. Foi o Nadal e o... Não sei se foi o grego ou o russo. A partida, acho que mais 6 horas. Uma partida de tênis. Não sei quem você jogou tênis. Esforço. Os 2 primeiros sets, o Nadal perdeu. Mas ele virou 3-2. Só porque ele tem talento? Não, ele tem preparo. Ele estava com problema na perna. E mais do que isso, tem a mentalidade de crescimento. E é isso que a professora Carol fala. Mentalidade de crescimento é você acreditar que você pode realizar. Não é só autoajuda, pensamento positivo. Porque só pensamento positivo sem ação não te leva a lugar nenhum, hein? Eu quero ser CEO da Magalu. Tá bom. Tá? O que você vai fazer para chegar lá? Vai começar lá na Magalu como CEO ou você vai começar talvez como gerente numa das áreas? O que você vai se dedicar para chegar lá? Esforço. Esforço e disciplina é o que os artistas, os atletas de alta performance têm e é o que a gente também tem que ter na nossa carreira. Então, eu recomendo a leitura do livro aí. Eu li, é bem interessante. Faz a gente repensar uma série de coisas. Bom, cultura organizacional e o papel do ESG dentro das organizações. Todo mundo, o professor falou, né? A cultura organizacional é um dos maiores desafios dentro de uma organização. Porque a cultura é o jeito da empresa agir. É o jeito da empresa. E culturas corporativas, culturas abertas, geram ambientes onde todo mundo cresce dentro da empresa. Culturas fechadas. Então, se você for para uma empresa e a empresa tem uma cultura fechada, pouco aberta a crescimento, abertura. Nosso amigo ali está. Porque ele conhece essa história de algum lugar. Fica lá enquanto ficar, depois vai embora. Você não vai crescer. A empresa não te dá a possibilidade de crescer. Mas eu estou lá. Bem, você está lá enquanto você precisa estar lá. Na hora que você não precisa, você vai buscar um outro lugar para você crescer. Então, a cultura é algo super importante e a liderança é totalmente responsável pela cultura. São os líderes que drivam a cultura. Liderança aberta é a liderança que permite as pessoas crescerem, darem sugestões, falarem, tirem novas ideias. E agora, palavrinha, né, as 3 linhas da moda, é o tal do ESG. Environment, Social e Governance é algo novo, gente. Toda empresa, toda indústria química tem environment na veia. Tem que tratar resíduos. Não é novo. Social, muitas empresas que fazem várias ações sociais, você olhar para os stakeholders, governança, só vamos lembrar do caso da Petrobras, uma empresa como a Petrobras tinha governança. Essas palavras não são novas. O problema é, assim como a questão da liderança verdadeira do propósito, você aplica mesmo os conceitos do ESG. As empresas aplicam verdadeiramente, elas falam que tem isso. Agora, para uma empresa, para a bolsa, ela precisa mostrar que ela tem boas práticas. Tem empresas que colocam no papel, assim como colocam dão valores no papel, mas não é vivido dentro da organização. E quem é a responsabilidade de fazer com que a empresa viva isso? Liderança e seus colaboradores. A gente tem reunião lá na Baluf, a cada 3 meses, funcionários, e para a liderança todo mês. Nós repetimos todos os meses as nossas diretrizes organizacionais. Para os colaboradores também. Porque na repetição que a gente começa a ter, mais do que repetir, viver. Você precisa sentir na empresa que você trabalha isso acontecer. Então, a questão da ESG, e tem o professor, né, professor César Souza, que é do grupo Empreenda, ele fez uma forma, eu ainda tenho uma essência de dúvidas, né? Apesar de ser de já reconheço, não estão comigo, mas ele tem uma fórmula, ele fala que as empresas sustentáveis são
Então, com o ESG, através de clientes, pessoas e resultados. Isso é elevado à liderança. Elevado à liderança. O que quais são os fatores importantes para uma organização? Tem um livro do Rancharan, que eu recomendo também, que é assim, o que todo CEO gostaria que você soubesse. Ele fala assim, fala em 4 coisas que um CEO gostaria que cada colaborador soubesse. A primeira coisa é a importância dos clientes. Nenhuma empresa vive sem clientes. Quem são os clientes do Mackenzie? São os alunos. O quão os alunos estão satisfeitos, felizes, e eu orgulho de dizer que depois, o segundo fundamento de uma organização tem a ver com geração de caixa. A questão de administração, com certeza, tem a parte financeira. Uma empresa morre se não tiver caixa, ou se não souber utilizar o seu caixa. Caixa que vai fazer com que ela gerir o estoque, investimento. Depois, o terceiro fundamento da empresa tem a ver com retorno de capital. E isso as startups hoje estão começando a vivenciar um novo momento. Porque quando você inicia uma empresa, você tem um monte de gente investindo. E por um período, você precisa gerar caixa. Estou bancando a empresa. Só que eu preciso, uma hora, gerar caixa. Uma hora eu preciso de retorno. Saiu na mídia essa semana aí que algumas empresas estão começando a demitir funcionários de empresas startup. Porque chega uma hora que o investidor fala, peraí, cadê o meu retorno de capital? O mundo ainda é capitalista. Cadê o retorno do capital? E o quarto elemento fundamental é o crescimento sustentável, que é o que ele fala. Só que essa fórmula aí, gente, é um desafio. Por quê? A gente fala a gente trabalha com a variável P. E a variável P são vocês, sou eu, é um dos maiores desafios para as organizações. Então, eu queria deixar com vocês aqui 4 competências que eu acredito, tento colocar em prática, que é a Escola Conquer, escola de gestão bem diferenciada, soltou um artigo e eu gosto muito. A primeira tem a ver com ambidestria. O professor chegou a comentar sobre ambidestria. Ambidestria é a capacidade do líder olhar para a operação no momento que ela está atuando hoje, ou seja, manter a empresa eficiente, os processos rodando, mas olhar para o futuro, olhar para a inovação. Porque hoje as empresas, os negócios estão mudando muito. Se você não olhar para o futuro, pensar como que a sua empresa vai sobreviver, a sua empresa pode já estar morta. Você não tem nem ideia disso. Tem muita empresa morta. Então, o líder, o CEO, o gestor, a equipe de liderança tem que ter esse olhar. O que nós vamos fazer para sobreviver? Quando a gente olha a história da Netflix, todo mundo conhece, né? A Netflix se reinventou. E ela está tentando se reinventar de novo agora, porque o mercado de streaming já morreu. Já morreu. A Netflix está enfrentando dificuldades agora. Repensar o seu negócio. Porque já não tem, ela não está mais sozinha. Então, nós vivemos num mundo onde você tem que estar cuidando, a Netflix tem que cuidar da operação, ela tem um monte de cliente, ela produz, só que está chegando gente junto com ela. O que ela vai fazer para continuar sendo rentável para o stakeholder? Esse é o desafio que a gente tem hoje nas organizações. O segundo desafio, isso para mim é tão engraçado, porque gestão humanizada apareceu agora com a pandemia. As pessoas começaram a ter problemas, e aí o que acontece? Quando você trabalhava no escritório, que às vezes você estava numa sala, tem um líder que tem a sala fechada, não critica. Mas tem aqueles líderes que trabalham com a sala aberta. Mas o líder, às vezes, conversava com o funcionário de oi, Vitor, e aí você tá legal, beleza? Tal. Quando o Vitor foi para... Vitor, seu nome, só porque eu sei seu nome, tá? Não fica bravo. Quando o Vitor foi para o office, eu não preciso mais falar o. Deixa o Vitor lá.
semana, mês. Esse é o desafio, né? Como eu vou me manter conectado com os meus colaboradores, me manter conectado. E aí, nessa gestão humanizada, eu preciso entender que a minha equipe tem pessoas diferentes. Cada um tem uma necessidade diferente, uma expectativa diferente. Então, gestão humanizada é a competência do líder. Se você não gosta de pessoas, não seja líder. Siga uma carreira de especialista. Se você não gosta de pessoas, não seja líder. Você vai lidar com elas. Quanto mais você subir, você mais vai estar no seu tempo com as pessoas do que executando tarefas. Hoje o meu tempo é 70% em reuniões, conversando com pessoas, influenciando pessoas, direcionando pessoas, fazendo alinhamento. Outra coisa, tomada de decisão baseada em dados. Hoje nós temos uma infinidade de dados, dashboard, KPIs. Era muito comum você tomar decisão baseada naquilo do estômago, né? Ah, eu acho que vai ser. Não, não é acho. Baseado em quê você está tomando essa decisão? Então, o líder do futuro tem que estar muito atento à coleta de dados. E mais do que isso, não é só ter o dado, é aplicar a inteligência artificial para fazer predição, para prever. Quem lida com clientes nesse mundo digital, isso é extremamente importante. E, por último, ser embaixador da cultura organizacional. Propósito, valores. Agora, quando a gente fala em competências do líder do futuro, a gente também pode falar das competências dos profissionais do futuro. Ah, mas não sou líder ainda. Quais são as competências que eu tenho que ter? Alguém tem alguma dica aí? Qual uma das competências que a gente deveria ter como profissional? Se eu sou líder ou não. Tem alguma dica? Essa é uma delas. Criatividade é outra. Resolução de problemas. Espírito de dono. Flexibilidade. Adaptabilidade. Colaboração. Sabe qual é o problema, a diferença de uma startup e uma empresa grande? A startup normalmente todo mundo trabalha junto. A empresa grande, quando é 500, 1000 funcionários, ninguém trabalha mais junto. Por isso que tem algumas startups que estão crescendo, estão querendo se tornar no começo de novo, porque perde a colaboração. Negociação. Então, essas são competências que vocês precisam estar atentos e entender se vocês realmente estão preparados. Estratégia. Estratégia é outra coisa que está na mão do líder. Ideias e estratégias são importantes, mas o verdadeiro desafio está na execução. Todo CEO tem que ter foco, clareza. Aonde ele quer chegar, e agora você tem metodologias ágeis, por exemplo, OKR, que é muito bom, porque te dá os objetivos estratégicos ao longo do ano, mas também te fala em trimestre. Mas o maior desafio está na execução das estratégias, porque na execução da estratégia você precisa juntar a organização inteira. E aí, de novo, comunicação é uma outra competência extremamente importante e inteligência emocional também é pré-requisito. Se você nunca prestou atenção na sua inteligência emocional, olhe para ela. Conheça a ti mesmo para conhecer os outros. E esse Percy Barber, sei lá, ele falou que o problema da execução. E a execução é sempre o maior problema. Porque a execução precisa do engajamento. Então, ter um plano, todo mundo quase tem. Ah, eu quero emagrecer. Plano. Quero perder 5 quilos até o final do ano. Aí eu pergunto, o que você está fazendo? Eu estou executando o meu plano. Às vezes eu nem estabeleci as minhas ações, né? E a importância da variável P. Tem um cara que eu sou apaixonado, chamado Simon Sinek. Esse cara escreveu o Golden Circle, ele tem vários livros, a importância do porquê, mas ele tem uma frase que para mim é excepcional. Líderes não cuidam de resultados. E algumas pessoas falam, o quê? Como assim? Acho que eu sozinha na minha organização que estou cuidando do resultado? Você não está. É querer que eu sou, achar que eu sou, né? São as pessoas que estão gerindo os resultados.
Nós, como líderes, temos que cuidar das pessoas que trabalham para a gente. Motivar, direcionar, inspirar, engajar, dar as ferramentas, desenvolver e, claro, ter as pessoas certas no lugar certo. Não adianta ter pessoa errada no lugar errado. Assim como posso demitir a minha empresa pode me demitir. Faz parte do processo. Mas também sugiro a leitura do Simon. Qualquer livro dele, super recomendado. E sucesso? Sucesso todo mundo quer, né? Para chegar aqui, trilhei um caminho. Todo mundo acha que sucesso, não, eu quero ser CEO. Não quis ser CEO de empresa nenhuma. Eu queria ter sempre uma posição de relevância. Mas ser CEO, inferno. CEO é uma posição onde a matriz enche de coisas, você tem que filtrar, porque você não pode pensar tudo. Acabei de fazer o fechamento da planta brasileira, redesenhei todo o change management da organização para transformar numa regional de vendas. Chegaram para mim, tem que fazer. Mas tem que fazer, não faz mais sentido ter uma planta no Brasil. A gente pode falar de Brasil em vários aspectos. Eu não concordei, mas eu tinha que executar um plano. Eu fiz da melhor forma possível, cuidando de todas as pessoas. Nós demitimos nesse processo, nesses 2 anos, 60 colaboradores. Foi o meu maior desafio profissional, porque eu sou conectada a pessoas. A cada um que sai, o coração partiu. Mas eu sou a gestora da empresa. Enquanto eu estiver nessa empresa, eu vou fazer o meu melhor para a empresa, para as pessoas que estão lá, porque ficaram 60 na empresa. Que olham para mim, esperam, continuam inspirando. Então, quer ser CEO? Veja, não pense, ser CEO é estar numa cadeira solitária. Mas sucesso é de uma coisa, de atitude. Depende de você. O que você quer fazer? Quanto você está preparado para repensar, mudar seu mindset, para aprender coisas novas, para buscar empresas bacanas de trabalhar? Um dos nossos objetivos, nossas diretrizes dentro da Baluf Brasil, isso é coisa da Baluf Brasil, não é da Baluf Alemanha. Aqui é uma empresa bacana. Nosso objetivo é tornar a empresa bacana. A empresa faz tudo para o funcionário? Não existe. Faz tudo, não existe. Mas cria um ambiente bacana de se trabalhar. Bacana é aquela idade, né? Quando eu falo bacana, você sabe, tá? Então, tenha atitude. Olhe para a sua carreira como você sendo dono da sua carreira. Planeje o que você quer fazer. Termine um curso, procure outro. Não precisa ser uma graduação, uma pós-graduação, mas que esteja em contínuo desenvolvimento e aprendizado. Tem muita coisa nova no mundo, muita coisa. Recentemente, eu comecei a aprender espanhol. Preciso falar espanhol. Falava meio um portunhol, falei, não, agora não quero mais falar portunhol, quero falar espanhol. Estou estudando espanhol. É assim. Não, mas eu não preciso mais estudar, não. Não vai parar de estudar, não. Então, galera, o que eu tinha para compartilhar é isso. Como eu disse para o Vitor, Vitor, se uma coisa que eu falei fez você pensar, já valeu. Eu agradeço aí, espero ter contribuído e ajudado vocês aí. Grato, Adriana. Excelente palestra. Pessoal, a gente tem um tempo para perguntas agora. Quem tem perguntas? Não é uma pergunta, mas queria
até comentar uma das coisas que você falou sobre enfrentar as dificuldades, identificar, né, quais são os nossos problemas, assim, tanto na carreira quanto comentou sobre emagrecimento e tal, né? Estou lendo um livro do Ray Dalio, chama Principles, e ele comenta sobre alguns princípios que a gente deve ter para gerir a nossa vida de maneira geral, né? E ele comenta sobre... A gente foca muito nos efeitos primários das nossas decisões, né? Então, uma das coisas lá que ele cita é emagrecimento. Qual que é o efeito primário? É dor no corpo, é fome, é uma série de coisas, e o efeito secundário é o que realmente o que interessa, né? Que é emagrecimento. Isso tudo na carreira, né? Então eu vejo, às vezes, o jovem muito preocupado nessa situação dos efeitos primários, né? Nossa, quero ser CEO, quero ter uma posição relevante dentro de uma organização, e o efeito primário é realmente perder tempo, né? Perder tempo, né? Estudando, abrindo mão de algumas coisas. Então eu vejo que é uma das coisas que o jovem foca muito, em vez daquele benefício secundário, né? Acho que outra coisa, assim, que na verdade não são perguntas, mas acho que são coisas que vão ficando para reflexão a respeito da palestra é essa. Eu vi uma matéria recentemente falando assim, o impacto é o novo lucro, né? Eu sou um pouco contra isso, né? Até você comentou que as empresas precisam de lucro, precisam de caixa. E às vezes eu vejo que o jovem, a startup, ali, a empresa que o cara tá fundando, ela tá muito preocupada nessa geração de impacto e não do lucro. E acaba quebrando, não tem jeito, não é sustentável. Queria que às vezes você comentasse um pouco sobre isso, como você sente o jovem entrando lá na empresa, pensando às vezes só no impacto e deixando de lado essa situação de realmente gerar lucro, gerar valor. Vitor, eu falei um pouco no que eu falei do que eu acredito, né? O jovem chega com a pretensão, e eu acho que assim, querer e sonhar, todo mundo pode. A minha geração não era uma geração que sonhava com os cargos de alta liderança, mas a geração de hoje, ela sonha. Porque ela vê Elon Musk, ela vê os empreendedores, ela vê os caras da startup que cresceram. Só que essa é a parte bonita do negócio. Ao mesmo tempo que você tem um monte de empresas crescendo, você tem um monte de empresas quebrando, um monte de negócios falindo. E essa parte, a parte do fracasso, que gera o verdadeiro aprendizado, ninguém conta. Então, a primeira coisa é falar. E quando chega um jovem super, não, eu quero fazer, legal. Eu sempre falo, aprenda a ter paciência. Aprenda a saber que o tempo seu não é o tempo das coisas. O tempo seu, querer, você tem um desejo, e o seu desejo é super válido. Você quer ser CEO de uma organização? Legal. O que você vai fazer? Porque tem muitas pessoas em cargos de liderança, inclusive de startup, por isso tem um movimento muito grande agora de trazer para conselhos das startups gente com experiência. Porque a galera lá tem um bom negócio, mas não sabe gerir o negócio. Ter uma boa ideia, implementar, boa ideia é ótimo, mas como gerir, como criar sustentabilidade? E por mais que a gente viva num mundo onde as pessoas são importantes e as empresas precisam de lucro, senão sobrevive. Precisa de crescimento, senão não sobrevive. Então a minha conversa é muito aberta. Você quer ser um CEO? Legal. Você tem ambição. Tem gente que não quer. Qual é o seu plano para isso? Eu quero ser CEO daqui 2 anos. Na minha organização, na nossa organização, você não vai ser CEO daqui 2 anos. E aí, você está preparado para ser CEO? Então me fala como você está preparado. Como que você gera um negócio? Como você gera um caixa? Quando você começar a fazer um monte de perguntas, se ele for uma pessoa que tenha consciência, não estou preparado. Não está preparado hoje, vai estar preparado amanhã. Então, sabe o que falta um pouquinho, na minha visão? Um pouco de humildade. Humildade é a palavra para todos, inclusive para mim. Eu não sei, eu tenho um monte de... Eu me preparei para estar aqui hoje. Eu fui resgatar as coisas que eu li, resgatar a informação, fui preparar para essa apresentação. Não estava pronta. Quando a Mari me ligou, eu falei, o que você quer que eu fale? Eu fui sentar para preparar.
falar a verdade. Eu pedi para uma moça que trabalha comigo, que é boa pra caramba em PowerPoint, porque meu PowerPoint é de criança de 7 anos, fazia um negócio legal, né? Mas fui pedir ajuda. Então não tem problema pedir ajuda. Então acho que a dica que eu quero dar para vocês, já que você trouxe essa pergunta, é: sejam humildes sempre. Quem está aqui na frente tem uma jornada. Os professores, você pode não gostar do estilo, mas eles têm mais experiência. E sempre vão te dar dicas. Pegue as dicas, porque são através das dicas que vocês vão crescer. E a minha conversa é nessa linha. Se ainda, eu não quero... Por essa hora. Seja feliz, porque no final o que vale mesmo é a felicidade. Obrigada, Vitor. Mais perguntas? Quem é que vai... Ah, tá. Pessoal, tem o QR Code agora para fazer a avaliação. Professor Hélio, você pode entregar o nosso agrado para a Adriana. Onde é que está? Então, Adriana, muito grato pela palestra, muito motivadora, inspiradora. A gente conclui a atividade hoje pela manhã. À noite a gente continua com essa mesma temática de gestão de pessoas. Grato, pessoal.